Para a gente entender o mundo digital, basta pensar em duas coisas: o corpo e o cérebro. O hardware é o corpo, sabe? As peças que a gente consegue tocar. Já o software, bom, ele é o cérebro. São as instruções que dão vida para tudo isso. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar como essas partes se conectam, desde o teclado que está aí na sua frente até a tal da nuvem. Vamos nessa? O nosso roteiro aqui tem 5 paradas, bem direto ao ponto. A gente começa com o corpo, o hardware. Depois, a gente mergulha no cérebro, que é o software. Daí, vamos ver como eles se conectam através das redes. Entender para onde tudo isso está indo com a nuvem. E, o mais importante, como a gente pode se defender nesse universo digital todo. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pelo que é físico. Antes de existir qualquer programa, qualquer conexão, existe o hardware. São as peças que formam a base de tudo. É por aqui que a nossa exploração começa. Então, o que é hardware, afinal? De um jeito bem simples, é toda a parte física de um computador. São as peças, os aparelhos, é basicamente tudo aquilo que, na hora da raiva, dá vontade de dar uns tapas. Mas, brincadeiras à parte, é isso que forma a máquina, o corpo do nosso sistema. Agora, olha só, aqui tem uma pegadinha clássica que confunde muita gente. Drive e driver. O som é parecido, mas a função é totalmente diferente. O ponto-chave é o seguinte: o drive, com V, é a peça física, o hardware. Pensa num pendrive e num HD. Já o driver, com R, é o software. Ele é tipo um tradutor, um programa que faz a peça, o hardware, conseguir conversar com o cérebro do computador, que é o sistema operacional. E como é que a gente conversa com essa máquina? Através de dispositivos. Os de entrada, tipo teclado e mouse, servem para a gente mandar nossas ordens para dentro do computador. Os de saída, como o monitor e as caixas de som, mostram o resultado para a gente. E ainda existem os híbridos, que fazem as duas coisas, como uma tela de toque. É uma comunicação de mão dupla. Beleza? Já entendemos o corpo. Agora vamos para a parte pensante, o cérebro da operação. O software é o que diz para o hardware o que ele tem que fazer. Sem software, o hardware é só um peso de papel bem caro. O software basicamente transforma nossas intenções em ações. Pensa numa coisa do dia a dia como apagar um arquivo no Windows. A gente pode usar a tecla Delete, ou clicar com o botão direito e ir em Excluir, ou simplesmente arrastar o arquivo para a lixeira. Todos esses caminhos levam para o mesmo lugar, uma exclusão temporária que ainda dá para se arrepender e recuperar. Agora, e se a gente quiser apagar de vez, sem choro nem vela? Para isso, a combinação é outra. Usando Shift e Delete, ou segurando a tecla Shift enquanto arrasta o arquivo para a lixeira, ele é excluído permanentemente. Ele não passa nem perto da lixeira. Aí já era, sem volta. Falando em organização, tem uma regrinha de ouro no Windows sobre nomes de arquivos. Ele é meio chatinho com alguns caracteres especiais e simplesmente não deixa a gente usar. A questão é, como lembrar quais são esses caracteres proibidos? E para isso existe um macete genial, um mnemônico que salva a vida: baseado. Cada letra ajuda a lembrar dos caracteres proibidos: B de barras, A de asterisco, S de setas, I de interrogação, A de aspas duplas e DO de 2 pontos. É uma dica de ouro para nunca mais errar nisso. Ok, a gente já tem o corpo e o cérebro. Mas como é que eles se falam? E mais importante, como eles falam com outros computadores pelo mundo? É aí que entram as redes, o sistema nervoso do mundo digital. E nesse mundo de redes é comum confundir internet com intranet. Pensa assim, a internet é a grande avenida pública do mundo, onde todo mundo pode passar. Já a intranet é tipo um condomínio fechado. Ela usa a mesma tecnologia, as mesmas ruas, mas o acesso é restrito só para os moradores, ou, no caso, para os funcionários de uma empresa. E para essa comunicação toda não virar uma bagunça, a internet funciona como um prédio comercial gigante. Cada serviço tem sua própria sala com um número na porta. Para navegar num site comum, o computador bate na porta 80. Se for um site seguro, com cadeadinho, ele vai para a porta 443. Para enviar um e-mail, porta 25. Essas portas garantem que cada pedido chegue exatamente onde precisa. E enquanto a gente navega por aí, os sites deixam os bilhetinhos no nosso computador. Esses bilhetinhos são os cookies. Sabe quando você entra numa loja online, coloca um monte de coisa no carrinho, fecha a aba e quando volta tá tudo lá ainda? Pois é, isso é obra dos cookies, guardando suas informações para facilitar a vida. Agora a gente vai dar um salto, sair um pouco da nossa máquina física e ir para um lugar mais etéreo. Vamos falar da famosa nuvem, a fronteira da nossa vida digital hoje em dia. Mas afinal, que raios é a nuvem? Muita gente pensa que é algo mágico flutuando por aí.
A verdade é bem mais simples. A nuvem é basicamente o computador de outra pessoa, ou melhor, uma rede gigantesca de computadores superpotentes de uma empresa que a gente aluga para guardar nossas coisas e usar programas pela internet. Tá. E por que todo mundo só fala nisso? Porque as vantagens são enormes. Você pode acessar seus arquivos de qualquer lugar do planeta. Você só paga por aquilo que usa. Reduz absurdamente os custos com compra de equipamento. E tem a tal da elasticidade, que é a capacidade de aumentar ou diminuir o serviço conforme a sua necessidade, tudo automaticamente. Claro que nem tudo são flores, né? Colocar tudo na nuvem traz uns desafios bem grandes. O serviço tem que estar sempre no ar, disponível, tem que ser confiável, não pode falhar ou perder nossos dados. E tem a questão da interoperabilidade, que é garantir que a gente consiga mover as coisas de um provedor de nuvem para outro. E o principal, segurança. Garantir que ninguém vai bisbilhotar nossos arquivos é crucial. E já que a gente tocou no ponto da segurança, esse é o gancho perfeito para a nossa última parada. Depois de montar todo esse quebra-cabeça digital, a gente precisa aprender a protegê-lo. É hora de falar sobre autodefesa digital. A pergunta de $1 milhão é: quais são os perigos que estão à espreita por aí? Vamos dar uma olhada bem rápida em alguns dos tipos mais comuns de programas maliciosos, os famosos malwares. Primeiro, o backdoor, ou porta dos fundos. Pensa nele como uma chave extra da sua casa que você não sabe que existe e que está na mão de um criminoso. Mesmo com a porta da frente trancada, ele pode entrar e sair quando quiser para fuçar, copiar ou apagar suas coisas sem que ninguém perceba. Depois temos o ransomware, que é basicamente um sequestro digital. O criminoso não leva seus arquivos embora. Ele os tranca dentro do seu próprio computador usando uma criptografia super forte. E para ter a chave e liberar seus dados de novo, é preciso pagar um resgate. É uma das ameaças mais perigosas da atualidade. Ok, a gente viu os monstros, mas e o escudo? Qual é a defesa suprema contra tudo isso? A resposta é uma só e é a mais importante: backup. Manter cópias de segurança regulares dos seus dados importantes é a melhor apólice de seguro que existe no mundo digital. Se o pior acontecer, é só restaurar o backup e a vida segue. E com isso a gente fecha essa nossa viagem relâmpago. Fica a reflexão. Num mundo que depende cada vez mais de dados, desde o hardware que a gente toca até a nuvem que a gente não vê, o nosso eu digital, essa nossa identidade online, está de fato segura? No fim das contas, a segurança de tudo isso depende muito das nossas próprias ações.